Então agora sim, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, vamos ler os versos 26 ao 28. Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 28. Diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Deus, por esse trecho que lemos e por todos que ainda iremos ler nessa manhã. Te peço, Senhor, que o teu Espírito esteja sobre nós, sobre mim principalmente, me ajudando, Senhor, a transmitir a tua palavra. Ó Deus, anula os meus pensamentos, anula, Senhor, as minhas ideias, e que seja o Senhor a falar com a tua igreja nessa manhã, porque o que precisamos é da tua palavra e não da palavra do pregador. Então, Senhor, apesar de mim, fala conosco nessa manhã, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Embora não tenha um pastor convidado, nessa manhã você não se esqueceu que hoje é o culto da família. Estamos aqui reunidos para pensar e ouvir a palavra, uma palavra voltada para a família. E nós vivemos em tempos que são cada vez mais confusos quando se trata desse assunto de relacionamentos familiares. Cada vez que nós ligamos a nossa televisão ou vemos algum programa, nós temos coisas acontecendo e que afetam aquilo que chamamos de família, que afetam os relacionamentos familiares. E a verdade é que tudo isso é por causa do pecado humano. Por causa desse pecado, por causa da corrupção do ser humano, cada vez mais surgem configurações de família que não correspondem ao projeto de Deus. Mas isso é culpa do pecado. Trouxe alguns exemplos aqui. Em 2022, 164 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Em 2023, foram 172 mil crianças registradas sem o nome do pai. De acordo com o censo do IBGE feito em 2022, 11 milhões de famílias no Brasil são chefiadas apenas pela mulher. Esse não é o plano de Deus. E nós, como igreja, quando a gente pensa em configurações familiares que não correspondem, a gente sempre pensa em outras coisas, mas nessas a gente não pensa, né? Mas a grande verdade é que a família no Brasil, ela não está sendo destruída, por mais que a gente pense e fale dessa forma, ela não está sendo destruída apenas por causa da homoafetividade. Homens heterossexuais estão abandonando as suas famílias. E mulheres estão sendo obrigadas a assumirem um papel que não é delas. 11 milhões de famílias. Se nós pensarmos que o Brasil tem 220 milhões de pessoas, 11 milhões de famílias chegam facilmente a 10% da população brasileira. 10% da população brasileira vive em uma configuração familiar que não corresponde com o plano de Deus. Então, diante de tanta confusão, diante de tanta coisa que está fora daquilo que Deus planejou, diante de tanta coisa que está sendo vivenciada e apresentada fora dos planos de Deus, o primeiro passo que a gente tem que dar é
buscar qual é o fundamento, então, qual é a origem. Nós precisamos recorrer ao manual do fabricante. Aquele que criou a família é que tem o manual, que tem a explicação de como uma família deve ser, para que uma família existe e como ela cumpre o seu propósito. Então a gente precisa voltar para as origens, voltar para Gênesis. Todo o universo foi criado, meu irmão, para receber o ser humano. Quando você vê o relato criacional, você vê que o mundo, o universo, foi criado para receber o ser humano. Quando Deus cria, um astro para dominar o dia, um astro para dominar a noite, e cria as estações do ano, Ele faz isso para que o homem possa cultivar a terra e ter o seu alimento. Então, toda a criação, aí o que vai ser dito, que nós, o ser humano, são o ápice da criação, o auge da criação de Deus. Porque ele foi colocado, esse ambiente todo foi construído para que o homem habitasse nele. Coloca então o ser humano num lugar de destaque. E não apenas por isso, mas por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. É uma característica que somente o ser humano tem. Nós fomos criados como portadores da imagem de Deus. Fomos criados para sermos seus representantes na terra. Então, quando ele diz para o homem, crescei e multiplicai e enchei a terra, era dizendo para o homem, enchei a terra da minha presença, porque vocês são os portadores da minha imagem, vocês são os portadores da minha semelhança, e ao encherem a terra, vocês vão encher a terra da minha glória, vocês vão glorificar o meu nome, enchendo a terra. Por isso que ele diz, sejam fecundos, para que a imagem dele fosse espalhada, o seu domínio fosse espalhado sobre a terra. Por isso que então ele dá também a autoridade ao ser humano, porque é uma autoridade delegada. O ser humano, como sua imagem, como sua semelhança, como portador da sua imagem, ele era então o seu representante, o seu corregente. Deus rege todas as coisas, mas colocou o ser humano para dominar sobre todas as coisas como seu corregente. Esse é o status do homem, do ser humano, quando foi criado. Então, o casamento e a família são intimamente ligados à imagem e à semelhança de Deus. Porque não foi somente o homem que foi criado à semelhança de Deus, mas também a mulher. Veja aqui que está no verso 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, tanto o homem quanto a mulher carregam a imagem e a semelhança de Deus. O casamento do homem com a mulher e a família decorrente disso, resultante dessa união do homem com a mulher, estão intimamente ligados com a pessoa de Deus. Estão ali para nós olharmos para a família e conseguirmos enxergar Deus. É nesse relacionamento que Deus vai se revelar. Percebam, homem e mulher são iguais? Não. Cada um tem suas características, suas particularidades, mas os dois foram criados em imagem e semelhança de Deus. E na união do homem com a mulher, Deus disse que eles seriam uma só carne. Uma diversidade que gera uma unidade, ou uma unidade que se expressa numa diversidade. O Deus que nós cremos, ele é um Deus, um único Deus, mas ele é um Deus triuno. Nós temos um único Deus que se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade numa diversidade. Nós compreendemos totalmente a Trindade? Não.
Se eu disser para você que vou explicar a Trindade de uma forma exaustiva, que todo mundo vai sair daqui sem nenhuma dúvida, eu estou mentindo, porque é um mistério para nós. Como pode 3 ser 1? A gente vai usar várias metáforas, mas todas elas são imperfeitas, né? Nenhuma delas vai nos dizer exatamente, mas o que nós sabemos é que Deus é um único Deus, mas que o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Então nós temos um Deus que é único e que se manifesta numa diversidade de pessoas. Então o casamento aponta para essa diversidade, é uma unidade numa diversidade. Então o casamento aponta para a própria imagem de Deus também, porque o homem sozinho e a mulher sozinha não vão trazer a complexidade de Deus. É a união dos dois em uma só carne que faz com que nós possamos contemplar a complexidade de um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Então, embora os dois sejam igualmente imagem de Deus, embora os dois tenham as suas próprias particularidades, as suas próprias características, eles, unidos, são um só. Como Deus, sendo Pai, sendo Filho e sendo Espírito, também é um só. E os filhos dessa união são, aqui eu inventei uma palavra, tá? Mas são o espalhamento da imagem de Deus. É como se Deus estivesse espalhando a sua imagem. Quando ele diz para o homem, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, ele quer que a terra seja cheia da sua imagem, da sua glória. Por isso que nós devemos ter filhos. A própria existência da família anuncia a glória e o domínio do Senhor sobre a terra, porque Ele mandou que o homem e a mulher dominassem sobre a terra, mandou que eles governassem todas as coisas, e isso é também uma representação de quem Deus é. Então, ter filhos é para a glória de Deus. E aqui eu abro um parêntese, porque nós, na sociedade ocidental, não queremos mais ter tantos filhos, né? E nós estamos sendo condenados à extinção. Vocês já pensaram nisso? Existem estatísticas que demonstram que a sociedade ocidental está entrando em extinção, porque cada casal procura ter no máximo um filho, quando tem. É um filho só. Aí você pensa o seguinte, 2 gerando 1, 2 gerando 1, 2 gerando 1, aí depois 2 gerando 1, 2 gerando 1. Você percebe que o funil está assim? Em algum tempo, não haverá mais sociedade ocidental. Quem está tendo filho é muçulmano, chinês. Esses estão tendo muito filho. Daqui a pouco a gente não vai existir mais, porque a gente não quer ter filho. E Deus falou o quê? Enchei a terra, multiplicai-vos. Mas essa questão que eu estou falando é um dos efeitos do pecado. Porque até aqui nós falamos do plano original de Deus. Deus estabeleceu homem e mulher, cada um com a sua diversidade, mas para que eles fossem uma só carne, e eles sendo essa uma só carne, sendo imagem e semelhança de Deus, eles estariam apontando para um Deus triuno, que também é um Deus único, que se manifesta em 3 pessoas. A multiplicação dessa família ia demonstrar o domínio e espalhar a glória de Deus pela terra. Esse é o plano original. Mas o que aconteceu? Pecado. O pecado distorceu a imagem de Deus no ser humano. O pecado distorce, corrompe, não somente as entranhas do ser humano, mas tudo o que se manifesta a partir daí. Então, por causa da corrupção do pecado, por causa de como o homem foi afetado, como o ser humano foi afetado pelo pecado, também houve uma corrupção, houve uma distorção do próprio conceito de casamento e de família. Isso fica evidente logo no começo, porque aqueles que deveriam ser uma só carne, quando pecaram, já começaram a acusar um ao outro. Adão já bota a culpa em Deus e na mulher, a mulher já bota a culpa na serpente, já há uma desarmonia colocada ali,
que se manifesta inclusive nos filhos, porque Caim mata Abel. Então, os efeitos do pecado sobre a família já se manifestam na primeira família. Adão e Eva, que deveriam ser uma só carne, já entram em dissensão, e a sua descendência, que deveria ser a continuidade da imagem e semelhança de Deus, a sua descendência se envolve em homicídios, e conforme você vai lendo o livro de Gênesis, você vai vendo o quanto o gênero humano foi corrompido, e o quanto a maldade vai se multiplicando. Então, com a corrupção do ser humano, o casamento e a família também foram distorcidos, também foram corrompidos. A grande questão é que toda a distorção que nós vemos hoje, não importa se os seus olhos estejam colocados sobre a questão da homoafetividade, não importa se os seus olhos estejam colocados sobre a questão do abandono parental, não importa se estejam colocados sobre os conflitos que se instalam por violência nos relacionamentos, por traições, não importa. Qualquer defeito, qualquer distorção que você encontra no casamento ou na família hoje, ele tem uma única causa: o pecado do ser humano. Essa é a única causa de todos os problemas da humanidade. Porque o pecado se manifesta nas pessoas, que se manifesta nas famílias, que se manifesta na sociedade. E como eu sempre digo, a gente olha para a sociedade e tem a tendência de achar que existe uma grande conspiração acontecendo, que existe alguma organização que está fazendo o mundo ser do jeito que ele é, porque está muito ruim, então deve ter alguém fazendo isso. Não, quem está fazendo isso é a gente. É a soma de todos os pecados de bilhões e bilhões de pessoas que faz o mundo ser assim. Não precisa ter uma grande agência, não precisa ter um grande plano conspiracional por trás disso. É só você juntar 7 bilhões de pecadores no planeta que você vai ter o que a gente tem hoje. Simples assim. E com essa distorção, porque se o homem e a mulher, e o casamento, e a família foram criados para que nós pudéssemos ver a imagem e a semelhança de Deus, no momento em que isso é distorcido, a própria imagem de Deus acaba sendo apresentada de maneira distorcida. É só você pensar, por exemplo, em alguém que tem dificuldade de se relacionar com um Deus que se apresenta como pai. Por quê? Porque teve um péssimo exemplo de pai. E não pense que são poucas as pessoas, não, tá, gente? Tem muita gente que tem barreiras com Deus, porque Deus se apresenta como pai. E a experiência que ela tem com um pai é traumática. Então, quando apresentamos Deus pai, ela já pensa, bom, se ele é pai, não deve ser bom. Porque a imagem e semelhança que nós estamos carregando hoje não corresponde mais exatamente com a figura de que Deus é. Então, por conta do pecado, nós estamos falhando, a sociedade está falhando em apresentar a imagem e semelhança de Deus no casamento, na família. Então, qual é a única maneira? Deus entrar na história e solucionar o problema do pecado. Vai lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vamos ler do verso 13 ao 15 primeiro. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 15. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Aleluias. Esse é o Senhor, esse é o nosso Salvador. Avança aí para o capítulo 3. Por conta dessa obra, por causa do que Cristo realizou na cruz, por ele ser a imagem do Deus invisível, capítulo 3, versos 8 a 10. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo o quê? Segundo a imagem daquele que a criou. Em Cristo, irmãos, nós somos então restaurados à imagem de Deus, somente pelo poder da cruz, somente pelo poder que nos livra da condenação do pecado, somente pelo sangue de Jesus que nos purifica e que nos traz paz com Deus, somente por esse caminho é que a imagem de Deus é restaurada em nós. Volte um pouquinho, Romanos, capítulo 8. Do 28 ao 30, Romanos 8, do 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Percebam, irmãos, que a obra de Cristo é uma obra que nos restaura a imagem e semelhança que deveríamos ter antes do pecado. Um dos efeitos da obra de Cristo é restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós. Ele veio com um desses propósitos: restaurar a imagem e semelhança que foi perdida. Ou seja, o ser humano sozinho, ele não pode restaurar essa imagem. O ser humano sozinho não consegue se livrar da corrupção do pecado. Muitas vezes nós estamos olhando para a sociedade e enxergamos as distorções que há no casamento, enxergamos a distorção que há na família, e nós queremos e gritamos, esperneamos e guerreamos, querendo que esse mundo assuma os valores de Deus, mas é impossível para eles. Nós estamos exigindo que a sociedade faça aquilo que nem nós conseguimos fazer. Se eu e você hoje entendemos o conceito de família, foi porque um dia Jesus entrou na nossa história, mudou o nosso coração, mudou a nossa sorte, fez de nós novas criaturas, e a partir daí que nós tivemos a compreensão correta do que é família, porque se Jesus não tivesse entrado na nossa história, nós estaríamos fazendo exatamente a mesma coisa que o mundo está fazendo. Não estaríamos fazendo nada diferente, nós não somos em nada melhores ou superiores de quem quer que seja nesse mundo. Em nada. A diferença entre nós e eles é que Jesus entrou na nossa história. Ele mudou o nosso coração. Ele nos chamou e nos transformou. Ele é obra dele. Então, sabendo dessa verdade, eu separei 3 coisas aqui que eu gostaria que você meditasse. Primeiro, nós vimos que a família surgiu com o propósito de nos revelar, de nos apresentar a imagem e a semelhança de Deus. Então a gente tem que primeiro entender que a família, ela não é um fim em si mesma. Existe hoje também uma familiolatria, outra palavra que eu inventei hoje, tá? Familiolatria.
uma idolatria do conceito de família que parece que ela existe por si só. E nessa familiolatria, a gente acaba esquecendo do que ela precisa fazer, do que ela precisa expressar. Então, uma mulher que se submete a todas as traições do seu marido em nome da família, essa família não está cumprindo o seu propósito. Um relacionamento doentio de um casal que, em nome de um conceito de família, continua nas suas relações tóxicas e doentias, não apresenta o propósito da família. A família que Deus planejou, ela tem o propósito de apresentar a imagem e semelhança de Deus. Então a família, ela não é um objetivo em si mesma. Uma família precisa expressar quem Deus é. Uma família precisa expressar o Deus Criador. Porque se isso não estiver sendo expressado na família, essa família precisa mudar. Não pelo fato de ter um homem, uma mulher e filhos, necessariamente essa configuração não quer dizer que automaticamente essa família seja o projeto de Deus. Existem muitas famílias que têm um pai, a mãe e os filhos, mas que estão longe do projeto de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. A família, ela é importante por causa daquilo para o qual ela aponta. A importância da família não está nela. A importância da família está em para quem ela aponta. Ela aponta para o Senhor, ela aponta para o Criador. É aí que está a importância dela. Se ela não está apontando para o Senhor, se ela não está apontando para o Criador, ela precisa ser revista. Segundo ponto. E agora eu já falei, mas é só para reforçar. Todas as distorções que vemos na família são frutos do pecado. Todo ser humano que não está em Cristo é escravo do pecado. Ele não tem força por si só para sair dessa condição. Ele não tem força por si só para mudar a sua própria constituição. O coração dele é de pedra. Ele precisa que o coração seja trocado, e só Deus pode fazer isso. E em paralelo, por ele ser escravo do pecado, eu não poder exigir dele um comportamento diferente, o que a gente tem que ter em mente como cristãos vivendo numa sociedade caída, o que nós precisamos ter em mente é que o fato deles viverem uma vida distorcida em relação à revelação de Deus não é crime. Eu não posso, e eu não fui chamado para condenar, acusar, combater o modo de vida dos pecadores. Eu fui chamado para pregar a libertação para esses pecadores. Porque nós não vivemos numa teocracia. Seria muito fácil, né? No Brasil, o divórcio já foi crime, vocês sabiam disso? Até alguns anos atrás, divórcio era crime. Vocês acham que divórcio deve ser crime e a pessoa deve ser presa por se divorciar? Não, eu não creio que deva ser. Embora eu seja completamente contrário ao divórcio, porque a palavra de Deus é completamente contrária ao divórcio, nós já vimos na história bíblica que a obrigação legal não salva ninguém. Porque Israel tinha uma lei boa, santa, que expressava o caráter de Deus. Essa lei foi suficiente para salvar Israel? Essa lei é suficiente para salvar a mim e a você? Não. A lei, quando olhamos para ela, ela ilumina o nosso pecado. E aí ilumina a nossa incapacidade. Por isso que Paulo vai dizer que a lei funciona como um aio, como uma babá que nos aponta para Cristo. Eu olho para a lei e falo, deu ruim, não tem como eu fazer, não tem como eu cumprir, eu estou condenado. Se eu preciso fazer tudo isso, eu estou condenado. Então eu preciso ser salvo.
Ninguém será salvo pela obediência da lei. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, porque o único que foi capaz de cumprir a lei, recebeu sobre si o castigo que era meu e que era seu. Então, quando olhamos para esse mundo caído, quando olhamos para essas configurações familiares completamente contrárias à palavra de Deus, o que devemos ter no nosso coração é compaixão. Compaixão pelos que estão se perdendo no pecado. Compaixão, porque Deus, quando olhou para mim, Ele teve compaixão. Porque eu merecia a morte. Eu merecia o inferno. Mas porque Deus olhou para mim com compaixão, é por isso que eu estou aqui hoje. Porque Deus teve compaixão de mim. E se Ele olha para o pecador com compaixão, Ele que é santo, Ele que é justo, Ele que é perfeito, olha para o pecador com compaixão, porque eu, que não sou santo, que não sou justo, que não sou perfeito, vou olhar para o pecador e odiá-lo e combatê-lo. Então esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, a família não é um objetivo em si mesma. Primeiro ponto. Segundo ponto, não ser crente não é crime. O que nós precisamos fazer é pregar o evangelho para que esses pecadores, para que essas configurações familiares que não correspondem com a vontade de Deus, se transformem, se convertam. E aí vem o terceiro ponto. Somente o evangelho tem poder de reverter essa situação. Mais nada. A nossa tendência carnal, é olhar para essas pessoas e falar, isso é sem vergonhice. Não muda porque não quer. Não faz porque aí a gente acaba tendo de nós um pensamento que não é verdadeiro. Porque a gente pensa o quê? Eu mudei. Eu larguei aquela vida. Eu hoje não faço aquilo que eu fazia. Se eu parei, ele também pode. Se eu mudei, ele também pode. Esse é o problema. Eu não mudei, eu fui mudado. Eu não acordei de manhã com uma brilhante ideia e falei, agora eu vou aceitar o Senhor Jesus porque é a melhor coisa que eu tenho para fazer. Não foi cálculos matemáticos, né? Cheguei em casa, fiz as contas, falei, estou no prejuízo, vou ter que me render ao Senhor Jesus. Não tem jeito. Não. Um dia ele entra na nossa história, querido. E se você procurar lembrar da sua conversão, querido, você vai ver que você foi alvo. Você foi atingido. Você foi alcançado. Deus te buscou lá onde tu estava, fazendo o que você estava fazendo. Não foi uma obra nossa. Então não espere que eles façam essa obra. O papel da igreja nesse mundo, como guardião da família, nós somos sim guardiões da família. Porque nós temos o entendimento do projeto do Criador. A gente tem o manual do fabricante. Nós somos sim os guardiões da família. Mas de que maneira nós somos os guardiões da família? Vivendo o propósito que Deus nos deu. Dando testemunho do que é ser família. Que quando olhem para nós, quando olhem para a nossa casa, quando olhem para a nossa família, eles vejam o Deus triuno. Eles enxerguem o Deus Criador, que também é Salvador. Que eles possam encontrar na nossa relação familiar o Deus que tem compaixão, o Deus que tem misericórdia, o Deus que graciosamente salva pecadores. É isso que as pessoas precisam encontrar nas nossas famílias. Nós precisamos estar com as nossas famílias, com as nossas casas, com os nossos braços abertos. Abertos. Para acolher pessoas que não sabem o que é família. Mas nós sabemos. Pessoas que não conhecem a imagem e semelhança de Deus.
Mas nós, pela graça, por causa de Cristo, temos a imagem e semelhança de Deus. De que maneira nós estamos manifestando essa imagem? De que maneira a nossa família está proclamando o Evangelho? De que maneira a nossa família está proclamando a salvação de um Deus que ainda está salvando? Que ainda está graciosamente, de maneira demonstrando a sua compaixão, a sua misericórdia e alcançando pessoas. Nós precisamos dar esse testemunho, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa família precisa ser um instrumento de proclamação do Evangelho que salva o pecador, do Evangelho que transforma o pecador, do Evangelho que traz paz do pecador com Deus e faz com que ele seja nova criatura. Tudo isso é responsabilidade da nossa família. Então, quando pensar em ser uma família que expressa a vontade de Deus nessa terra, apague toda a sua agressividade e lembre-se de um Deus que tem compaixão dos pecadores. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos a tendência de ser como Pedro, que para defender o seu filho corta a orelha de Malco. Nós temos a tendência, Senhor, de guerrear guerras que não são nossas. Nós temos a tendência de, em teu nome, agredir. Temos a tendência de, em teu nome, machucar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. E ajuda-nos, ó Deus, a manifestarmos a face que o Senhor quer manifestar, porque o Senhor está salvando. O Senhor está perdoando pecadores. O Senhor está transformando vidas. O Senhor deu a vida do seu Filho para salvar pecadores. Então, ó Deus, que a nossa vida, que o nosso testemunho reflita esse amor, essa disposição para com o pecador. Porque o Senhor teve compaixão de nós. O Senhor não nos tratou de acordo com os nossos pecados. O Senhor não retribuiu as nossas iniquidades com justiça. Porque se o Senhor aplicasse justiça a nós, nós estaríamos mortos, lançados no inferno. Então, ó Deus, livra-nos de um coração justiceiro. Livra-nos de uma postura justiceira, que condena, que acusa, que machuca, que ofende, que afasta. Quando na verdade o Senhor nos colocou nessa terra e o Senhor nos salvou para que nós fôssemos agentes e proclamadores da tua salvação, do teu evangelho. Como teu filho disse: ide por todas as nações e fazei discípulos, e ensine-os tudo o que eu lhes ensinei. Deus, coloca no nosso coração esse desejo, coloca no nosso coração esse sentimento, essa compaixão, esse amor, para que a nossa família verdadeiramente cumpra o propósito para o qual ela foi criada, que é apontar para Ti, apontar para a Sua graça, para o Seu amor, para as Suas particularidades e especialidades. Que o nosso casamento, que os nossos filhos, que a nossa família possa estar nas Tuas mãos, sendo usada para alcançar famílias que estão perdidas, alcançar pessoas que estão com configurações familiares completamente contrárias à Tua vontade, mas que precisam do Teu evangelho, precisam ser resgatadas do cativeiro do pecado. Desperta-nos, Senhor,
Desperta-nos para a verdade da nossa missão. Desperta-nos, Senhor, para o propósito da nossa existência nessa terra. Livra-nos, mais uma vez eu peço, de termos um coração justiceiro. E faz de nós proclamadores da Tua graça, da Tua salvação. É assim que queremos que as nossas famílias sejam vistas, sejam conhecidas como agentes da graça de Deus, que revelam um Deus maravilhoso, amoroso, perdoador. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Abençoa a nossa comunhão agora. Abençoa o café. Obrigado pelas mãos que prepararam esse café. Por tantas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Que o Senhor possa retribuir a eles. E que esse tempo juntos, ó Deus, seja um tempo onde nós vamos poder manifestar a nossa comunhão como família também. Porque todos aqui são irmãos, porque teu filho é o primogênito de muitos irmãos. Teu filho é o primogênito de uma grande família que foi constituída pelo sacrifício que ele fez. Então que nós possamos também ter consciência da nossa irmandade, a despeito das nossas origens, a despeito da nossa cor de pele, a despeito da nossa formação, da nossa capacidade financeira, que nós possamos nos reconhecer uns nos outros, apesar de qualquer diferença menor que possa haver na nossa vida, mas que nós tenhamos sempre em vista, quando olharmos uns para os outros, que nós fomos feitos filhos de Deus pela obra da cruz, e essa é a maior bênção que nós temos em comum. Obrigado, Senhor. Seja glorificado em tudo, não apenas durante esse tempo que ficamos aqui, mas principalmente, Senhor, quando estivermos fora daqui, que possamos aplicar a Tua palavra fora daqui, cercados por pessoas que não Te conhecem, pessoas que não Te amam, pessoas que são difíceis, mas nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe.